Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18 também, está falando assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta que vale R$ 1 milhão, né? Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a minha salvação? Eu acho que essa é a pergunta que todos querem saber a resposta, né? Cada religião, temos milhares de religiões espalhadas aí pelo mundo afora, e cada religião dá uma resposta diferente, mas afinal, qual resposta é a certa? Qual é a correta? Essa é a pergunta que vale R$ 1 milhão. Amém, a resposta, né? Aí o jovem rico chegou para Jesus e falou: Bom mestre, o que eu hei de fazer? O que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? O que eu preciso fazer para garantir a minha morada no céu, para garantir a minha salvação depois que eu morrer? O que é o que eu preciso de fazer? Aí o versículo 19, Jesus responde assim: Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Aí Jesus, versículo 20, Jesus fala assim: Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse o jovem: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha meninice, desde quando eu era criança. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era rico. Amém? Só até aí. Deixa eu falar aqui para você, irmãos. Essa é a pergunta que vale R$ 1 milhão. O que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Ninguém melhor para responder essa pergunta do que o próprio dono do céu, não é? Do que o próprio Senhor Jesus. O jovem chegou diante de Jesus e falou: o que eu preciso fazer? E é interessante que Jesus, ele mencionou a lei de Moisés para aquele jovem. Jesus falou: se você quiser ir para o céu, você vai ter que guardar todas as leis de Moisés. E Jesus citou aqui algumas, mencionou aqui algumas leis, e Jesus falou: se você quer ir para o céu, você vai ter que guardar todos os mandamentos, obedecer os mandamentos. Não roubar, você vai ter que honrar o seu pai e a sua mãe, vai ter que guardar todos os mandamentos. E qual foi a resposta daquele jovem? A resposta daquele jovem foi: Senhor, mas isso aí, desde quando eu era menininho, eu já guardo, já observo os mandamentos. Detalhe, irmãos, por que Jesus citou a lei? Por que Jesus falou: olha, você vai ser salvo se você guardar os mandamentos? Porque naquela ocasião, Jesus ainda não tinha morrido pela humanidade. Jesus ainda não tinha se sacrificado pela humanidade. A salvação ainda não era pela graça, a salvação ainda era pela lei, pelo esforço. Amém? Então por isso Jesus citou os mandamentos, por isso Jesus citou a lei. Se você quer ser salvo, você vai ter que guardar todas as leis, você vai ter que obedecer às leis. Certo? Por quê? Porque Jesus não tinha se sacrificado ainda como cordeiro. A salvação não era de graça ainda. Você quer ser salvo? Então você vai ter que pagar por ela. E aquele jovem falou: Senhor, mas isso é café pequeno para mim. Eu pago, eu guardo todos esses mandamentos aí. Eu observo desde quando eu era menino. Isso aí é fichinha, moleza. E Jesus respondeu falando assim para ele: então só te resta uma coisa. Já que você guarda todos os mandamentos, só te falta uma simples coisa. O que é, Senhor? Manda aí, fala aí. Pega todas as suas riquezas, vende tudo o que você tem e reparta para os pobres, e dê aos pobres,
e depois você vem e me segue. Pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e depois você vem e me segue. E a Bíblia diz então que aquele jovem, preciso falar aqui que aquele jovem não vendeu tudo que ele tinha. Ele saiu triste porque ele era muito rico. O que Jesus quis mostrar aqui na simplicidade dessa pergunta, Jesus mostrou para aquele jovem que aquele jovem estava equivocado. Aquele jovem pensava que guardava os mandamentos, mas na verdade não guardava. Nem o primeiro. Qual que é o primeiro dos mandamentos? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento, está lá em Êxodo capítulo 20. Deus falou, não terás outros deuses além de mim. Então, a verdade é que aquele jovem, ele tinha um outro Deus. Qual que era o Deus que ele servia? Mamon, o Deus das riquezas. Entende? Então o que Jesus quis mostrar para aquele jovem era o seguinte: aquele jovem pensava que guardava todos os mandamentos, mas na verdade ele não guardava nem o primeiro. Você entende, meu querido irmão? Ele estava enganando a si mesmo. Às vezes nós nos enganamos pensando que estamos guardando, que estamos obedecendo, que estamos, por nós vamos conseguir guardar todos os mandamentos, mas a verdade é, se passar na peneira, nós não guardamos nem o primeiro. Então, aí depois Jesus vem, Jesus morre, e depois que Jesus morre, a história muda. Atos capítulo 16, versículo 31, Paulo estava preso e de repente houve um terremoto, né? E quebra as prisões, quebra as cadeias onde Paulo e Silas estavam presos. E o carcereiro que guardava ali o Paulo e Silas ficou com medo de ser morto pelo seu superior, né? E o carcereiro então, atordoado, querendo se matar, porque os seus prisioneiros agora estavam em liberdade. Quando o carcereiro estava para se suicidar, Paulo falou: olha, não faça nada com você, porque nós aqui estamos, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, não faça nada com você. Aí o carcereiro pergunta: olha, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Fez a mesma pergunta que o jovem rico fez. E o que Paulo respondeu? Paulo falou assim: olha, creia no Senhor Jesus, que será salvo você e a sua casa. Você observa que antes de Jesus morrer, para alguém alcançar a salvação tinha que ser obedecendo os mandamentos por esforço próprio, e sendo assim ninguém se salvaria. Quem daria conta de se salvar obedecendo os mandamentos? Agora, depois que Jesus morreu, não precisa mais obedecer os mandamentos para ser salvo. É apenas crer em Jesus. Paulo falou: creia no Senhor Jesus. Por isso a Bíblia diz lá em Efésios que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. A salvação é de graça, pela fé. Amém? O fato, meus irmãos, que até hoje muitas pessoas estão tentando alcançar a salvação por esforço próprio. Eu vou ser salvo porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não fumo, eu não bebo, eu só desejo o mal para as pessoas, tudo que eu devo, eu pago, e as pessoas acham que serão salvas. Quantas vezes a gente já ouviu, né, essa expressão: olha, se o fulano não for salvo, ninguém mais é, porque o fulano era uma pessoa muito boa. Não é verdade? Porque se o fulano não for para o céu, ninguém mais vai, porque fulano é uma pessoa muito boa. Fazendo assim, então, dizendo assim que a pessoa é salva pelo seu próprio esforço, mas não é. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Pela lei, ninguém, nem o melhor dos homens consegue se salvar. Não é pelo seu esforço que você é salvo. Não é pelo que você faz que você é salvo, é pelo que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Amém? Esse é o evangelho puro e simples, meu irmão, sem precisar alcançar e tirar nada. Muitas pessoas têm nos ligado e falado: mas não é bem assim que você está falando, não é bem dessa maneira. É dessa maneira sim, é crer em Jesus pura e simplesmente, irmãos, e parece que é tão fácil, né? E por ser tão fácil, acaba se tornando difícil. É que nem aconteceu lá com Naamã.
Você lembra quando foi o profeta Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? O camarada estava todo leproso. Naamã saiu lá da Síria. Naamã viajou muito no lombo de um jumento, numa charrete. E dias viajando para chegar diante do profeta. Naamã pagou um preço absurdo para chegar diante do profeta e quando ele para se ver livre daquela lepra. E quando ele chega diante do profeta, o profeta fala assim para ele, olha, na verdade, a verdade é que o profeta nem o recebe em casa. O profeta só fala assim, vai e mergulha, vai lá e manda Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Irmãos, era uma coisa muito simples para quem saiu de um país e foi para o outro numa charrete. Era uma coisa muito simples. Vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E o Naamã foi reclamando, que nem, né, foi murmurando. Eu pensei que ele ia vir fazer isso, papai, mergulhando e reclamando e não queria mergulhar no Rio Jordão por ser algo tão simples. Estava a ponto de perder a bênção porque ele só tinha que fazer algo muito simples. Ele estava preparado para fazer um absurdo de grande, de pedido, para obedecer um absurdo. Ele foi levando muito dinheiro para o profeta Eliseu, foi levando vestes, foi levando linho finíssimo, foi levando preciosidades para o profeta Eliseu. Ah, eu vou chegar lá, o profeta vai me receber com muitas honrarias, porque eu sou um general Naamã e tal, e foi para comprar a bênção, entre aspas, só que quando chega lá, a bênção para ele era de graça, e só tinha que mergulhar no Rio Jordão, obedecendo a palavra do profeta, algo tão simples, mas que se tornou difícil porque era simples demais. E alguém, servo do Naamã, fala assim, o que custa você ir mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão? Vai te custar alguma coisa? Vai lá e mergulhe. O Naamã foi e mergulhou 7 vezes e saiu totalmente curado. Sabe, irmão, por ser simples demais, às vezes acaba sendo complicado porque nós não queremos aceitar que é simples demais, nós queremos sempre acrescentar alguma coisa. Nós não queremos aceitar que foi de graça, nós sempre queremos fazer alguma coisa, mas na verdade não precisamos de fazer nada, apenas aceitar pela fé aquilo que o nosso Deus já fez por nós, aquilo que o nosso Senhor e Salvador já fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Nós só temos que aceitar pela fé, eu não tenho que fazer isso nem fazer aquilo outro para ser abençoado, apenas aceitar pela fé aquilo que está feito. Antes de Jesus morrer, o assunto era outro, olha, para você ser salvo você tem que obedecer aqui, ali, mas depois que Jesus morreu, o que Paulo falou? Para você ser salvo é apenas crer em Jesus somente. Parece que é algo tão difícil, porque nós aprendemos sentados no banco da nossa igreja, nós aprendemos que para nós ser salvo, Jesus tinha que morrer, porém, nós tínhamos que cumprir o sacrifício também. Jesus morreu, mas porém nós temos que fazer algo mais, nós não temos que fazer mais nada, porque Jesus já fez, nós só temos que crer e aceitar. Amém, queridos irmãos?